Olá pessoal, aqui é o professor Zé Maurício trazendo para vocês a nossa primeira semana aqui do nosso curso de infraestrutura de TI para engenharia de software. Primeiro eu quero agradecer a atenção de todos e lembrar sempre que o material que é apresentado aqui, ele deve ser complementado, ele deve ser reforçado com o que nós temos no nosso ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Então vamos iniciar a nossa caminhada, essa aqui é a nossa primeira semana, onde nós vamos falar sobre fundamentos de infraestrutura. Então vamos lá. Infraestrutura 4.0. Quando a gente fala de tecnologias 4.0, quando a gente fala de indústria 4.0, nós estamos falando justamente da integração das estruturas físicas à inteligência de dados. Na infraestrutura 4.0, nós temos um ecossistema integrado. Vamos partindo aqui desde uma base física, que envolve o hardware, que envolve as redes, data centers, como nós conhecemos, até chegar à inteligência de dados e a tomada de decisão. A proposta aqui é analisar e utilizar novas tecnologias, entender novas tecnologias, onde a IA, por exemplo, não existe isoladamente. Todas as tecnologias dependem de uma arquitetura sólida, bem planejada e alinhada à quarta revolução industrial ou indústria 4.0. A evolução da infraestrutura de TI passa por uma série de passos, né, onde ela evolui de ambientes centralizados, como os mainframes das décadas de 40, 50 e 60, para modelos distribuídos em nuvem, já modernamente em pleno século XXI, através de Edge Computing e IoT. O ponto central aqui é a modernização que não elimina o passado, mas integra novas camadas, permitindo que decisões sejam cada vez mais descentralizadas e próximas da operação. A infraestrutura moderna, ela depende dessa base. Então não é simplesmente descartar a era do mainframe, onde tudo era centralizado. Depois a gente pensa no ambiente cliente-servidor distribuído, atualmente num ambiente escalável, que é a cloud computing, ou computação em nuvem, e agora, mais do que nunca, a presença de computação em ponte, ou edge computing, e internet das coisas, IoT. O conceito da indústria 4.0 é semelhante à rodovia de dados. A indústria 4.0 pode ser entendida como uma grande rodovia, onde primeiro se constrói a infraestrutura física, depois nós garantimos a segurança dessa infraestrutura. Em seguida, nós conectamos todos os pontos dessa rodovia, nesse caso através de dispositivos IoT. E por fim, nós aplicamos o Big Data e Analytics. Indústrias que não conseguem estruturar essa jornada enfrentam riscos reais de obsolescência. Então, as empresas hoje que não conseguem se atualizar, não conseguem acompanhar essa evolução, tendem a ficar para trás, tendem a ficar obsoletas e, num último momento, desaparecerem por completo. Primeiro, a base física, os data centers. Um data center, ele continua sendo o coração de toda essa infraestrutura de comunicação, toda essa infraestrutura de tecnologia da informação. É no data center que temos concentrado os servidores, aplicações críticas e dados corporativos. Para isso, ele exige redundância elétrica, climatização, são sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, HVAC, por exemplo, segurança física, segurança lógica e principalmente redes resilientes, que sejam capazes de se auto-recuperar e de se autoconfigurar. Os data centers eles são classificados de acordo com essa disponibilidade, com essa capacidade de se manter em funcionamento, e essa classificação são chamados níveis Tier, que reflete esse grau de confiabilidade do ambiente. Atualmente, a classificação e disponibilidade dos data centers são classificados em Tier 1, Tier 2, Tier 3 e Tier 4. Quanto à arquitetura dos servidores e a estratégia de armazenamento, nós temos diferentes arquiteturas, desde DAS, NAS, SANs, cada qual adequada a um tipo específico de carga. Além disso, entram aí os conceitos essenciais de proteção de dados, como RPO e RTO, que definem quando
quanto dado, né, pode ser perdido e em quanto tempo a operação deve ser retomada após uma falha. Considerando as infraestruturas de armazenamento, como DAS, Direct Attached Storage, NAS, Network Attached Storage, que tem mais a ver com arquivos, e SAN, Storage Area Networks, que são blocos de informação, nós temos aí várias estratégias de proteção, como o ERPO, Recovery Point Objective, onde o volume de dados que se aceita perder tempos atrás, ele tem que ser medido e tem que ser controlado. O RTO, Recovery Time Objective, que é o tempo necessário para retornar à operação após uma falha. E tudo isso também tem a ver com os tipos de backup, considerando principalmente os backups completo, incremental e diferencial. A espinha dorsal de qualquer infraestrutura de TI ainda continua sendo o cabeamento. O cabeamento estruturado é um dos ativos de mais longa vida, né, mais longevos da infraestrutura de TI. Enquanto o software muda em poucos anos, por vezes até em meses, né, o cabeamento estruturado ele deve durar décadas, 20, 30 anos. Um projeto de cabeamento mal dimensionado vai impactar diretamente no desempenho, na disponibilidade e até na segurança de uma infraestrutura de TI. Por isso, são necessárias normas técnicas, é necessário que também sigam estritamente normas técnicas que são fundamentais nesse nível de arquitetura. Aqui no Brasil, nós temos a NBR 14565 e equivalentes a essas normas nós temos a ANSTIA 568 e a ANSTIA 942 para data center, que são normas americanas. O Brasil, ele segue a normativa internacional aqui pela ABNT. Então é muito importante lembrar que toda a infraestrutura de sistemas, todos esses recursos de sistemas dependem ainda dessa espinha dorsal, que é o cabeamento estruturado. Também temos ainda, e nunca deixaram de existir, as redes industriais. Por sinal, foram as redes industriais as que deram origem às redes que nós temos hoje em ambientes corporativos. No ambiente industrial, essas redes seguem uma hierarquia bem clara. Sensores e atuadores na base, barramento de campo no controle e o Ethernet industrial como protocolo no topo. Essa estrutura, né, ela garante uma comunicação mais eficiente entre o chão de fábrica, ou seja, a área de produção, e os sistemas corporativos, suportando ambientes severos e requisitos em tempo real. Temos aí no ambiente do chão de fábrica redes de sensores, as sensor bus, que conectam sensores, atuadores, normalmente são de baixo custo, são pequenos volumes de dados. Numa camada acima nós temos os dispositivos, né, os device bus, que são de nível intermediário, que manipulam tanto sinais analógicos quanto digitais, que são operacionalizados por controladores lógicos programáveis, os CLPs. No nível acima, o controle e monitoramento dos processos são as redes Fieldbus, e o top, as Databus, que são basicamente redes Ethernet industrial, para transferência maciça de dados e também para comunicação em distâncias maiores, principalmente entre o ambiente industrial e o ambiente corporativo. Temos então aí marcada aí desde o início da era da revolução da 4.0, lembrando que na revolução 3 para 4, ou seja, nas redes industriais, né? Na indústria 4.0 nós temos a junção de tecnologias do passado. Na 3.0 nós tivemos o robô e as redes industriais. Na indústria 4.0, a tecnologia 4.0, nós temos uma maior convergência ainda na tecnologia da informação e a tecnologia da automação. A convergência entre TI e TO é um dos pilares hoje da indústria 4.0 e também para essa mudança, essa evolução para a indústria 5.0. A TI ela foca muito nos dados, na segurança e no próprio negócio. A tecnologia de automação, né, tecnologia de chão de fábrica, ela consiste mais no controle de máquinas, na disponibilidade de sistemas. E a internet das coisas, a internet, né, ela entra como um elo justamente de ligação entre essas duas vertentes, entre esses dois mundos.
permitindo uma governança mais integrada e tomar decisões mais automatizadas e mais precisas, principalmente agora com a chegada da inteligência artificial. Então, a tecnologia da informação, ela tem um foco maior no negócio, a questão da interação humana e também questões mais relacionadas à privacidade e segurança de dados. Considerando a tecnologia de operação, a tecnologia industrial, né, as redes industriais, o foco no controle, nas máquinas, na parte de produção, na velocidade, na disponibilidade desses meios de produção. E a internet das coisas vem como uma cola, né, que permite a conexão, permite que tomar decisões em ambos os universos podem ser tomadas de uma maneira muito mais rápida, muito mais precisa e muito mais produtiva. Quanto à organização dos dados, nós temos aí arquivos que evoluíram para bancos de dados. Essa evolução da organização dos dados, ela começa justamente naqueles sistemas de arquivos, dos primeiros sistemas operacionais, passa então para bancos de dados hierárquicos e bancos de dados relacionais, até chegar no momento atual dos modelos distribuídos. Essa trajetória reflete bem essa necessidade de escalar cada vez mais, compartilhar cada vez mais e analisar de forma muito mais precisa os dados, para que esses ambientes, que são complexos, possam realmente atender às necessidades atuais dos sistemas das empresas. Então, desde os sistemas de arquivos, com diretórios de alocação, passando por bancos de dados hierárquicos, passando por bancos de dados relacionais e tabelas conectadas e tudo mais, nós temos hoje um sistema distribuído, normalmente replicado ou fragmentado, que possibilita acesso a esses dados de uma maneira precisa, de uma maneira rápida, e que esse compartilhamento realmente possa trazer dividendos para as empresas, para os núcleos de produção. Temos também, atualmente, os sistemas de gestão de conteúdo empresarial, os SCM, né, que é Enterprise Content Management, que tratam do ciclo de vida dos dados, principalmente os dados não estruturados, como documentos, contratos e e-mails. Lembrando que hoje, no mundo, nós temos aí cerca de 95% dos dados são não estruturados. Esses sistemas que controlam, que fazem essa gestão de dados, envolve a captura, a própria gestão e armazenamento dos dados e entrega da informação correta no momento certo, garantindo conformidade, rastreabilidade e apoio à tomada de decisão organizacional. Além disso, nós temos os armazéns de dados, os data warehouse, né, que são o centro de armazenamento desses dados, visando justamente essa tomada de decisões. Um data warehouse separa operação de estratégia. Sistemas OLTP, por exemplo, Online Transactional Process, ou sistemas de tratamento de dados transacionais que fazem a geração dos dados, cuidam do dia a dia, enquanto os data warehouses, consolidadas em cima de elementos como OLAPs, Online Analytical Process, ou seja, sistemas dedicados à análise de dados, consolidam esses dados históricos por meio de processos de extração, tratamento e carga de dados, os ETLs. O objetivo principal é criar uma fonte única, confiável e consistente para análise e tomada de decisão gerencial. Dentro da forma como os dados são tratados, nós temos aí a modelagem dimensional. Nós temos modelagem STAR, modelagem Snowflakes, né, que é estrela e floco de neve. A modelagem dimensional, ela define como os dados vão ser analisados. O modelo estrela, por exemplo, privilegia simplicidade e desempenho, enquanto o modelo Snowflake, né, que é o modelo floco de neve, reduz a redundância, mas aumenta a complexidade dessas consultas. A escolha do melhor modelo depende do volume de dados, do perfil analítico e dos requisitos de performance dos sistemas. Então, reforçando o modelo estrela, que é o Star Schema, é mais simples, tem uma performance mais rápida de dados redundantes. O modelo floco de neve, que é o Snowflake Schema, é mais normalizado, tem economia de espaço, porém introduz consultas mais complexas. Vai depender das estruturas de banco de dados para análise, a opção por um ou outro tipo. Ainda dentro dessa análise de dados, nós temos aí os esquemas de Data Mars e Data Mining,
Os datamars permitem análises departamentais rápidas, enquanto o data mining vai além, né, buscando padrões ocultos, correlações e anomalias. Essa camada de análise de dados, né, é essencial para a previsão de tendências, apoio à decisão e uso de técnicas avançadas como analíticas, né, e a própria inteligência artificial. Então, datamars são departamentalizados, com uma implementação mais rápida, até 6 meses em média, e o data mining busca padrões ocultos e anomalias para prever tendências e ele é mais abrangente. Por fim, consideramos aí as questões de segurança, principalmente no momento ultraconectado como vivemos hoje. Essa convergência entre áreas de tecnologia, sistemas de tecnologia da informação e sistemas de tecnologias operacionais, chão de fábrica, indústria 4.0, evoluindo para a indústria 5.0, traz novos desafios em termos de segurança, em termos de controles, em termos também de tipos e volume de ataque que crescem significativamente. Por isso, a segurança de dados, né, a segurança corporativa, precisa garantir confidencialidade, mais do que nunca, integridade e disponibilidade, nossa CID. Não se trata mais apenas de tecnologia, mas de arquiteturas, de processo e mesmo de gestão de riscos. Por fim, a gente pode fechar essa nossa primeira semana concluindo que a infraestrutura robusta que as empresas precisam hoje não é um fim em si mesma, mas deve ser o meio para alcançar agilidade, previsibilidade e competitividade. Quando hardware, redes, dados, e mesmo os sistemas e mais capacidade de análise estão integrados, né? Essa organização toda reduz riscos, aumenta a produtividade e transforma os dados em decisões estratégicas. A infraestrutura deve ser entendida como uma parte muito importante, deve ser entendida como uma parte fundamental, é a base para que os outros sistemas, que tudo o que é feito dentro dos sistemas de comunicação e dos sistemas de informação e quaisquer sistemas voltados para a produtividade possam realmente ser consistentes, diminuindo riscos e otimizando a produtividade. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Essa foi a nossa semana 1. Mais uma vez, eu reitero a necessidade de verificarem todo o material que fica disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Aguardo vocês em nosso próximo encontro. Até lá. Grande abraço a todos.